Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta com mais um vídeo e o tema de hoje é um tema que está em alta, está em pauta e está em evidência. É um tema do qual eu não poderia deixar de falar porque diz respeito a mim como mulher e infelizmente está inserido dentro da nossa sociedade. E eu acredito muito que é esse diálogo, essa troca de experiências que faz com que a gente entenda determinadas coisas e aprenda a se defender contra várias coisas que nos acometem durante a nossa vida. O tema de hoje é primeiro assédio. Felizmente, eu nunca fui abusada sexualmente, eu nunca fui molestada sexualmente e eu nunca fui estuprada. Mas desde cedo eu notei sim alguns olhares bem estranhos com relação ao meu corpo até então infantil. Eu fui criada dentro de uma família onde eu tinha um pai e uma mãe que trabalhavam fora. Eu ficava com a minha irmã mais velha. Nessa época, meu irmão mais novo ainda não era nascido. E a minha mãe sempre conversou muito com a gente a respeito disso. Ela sempre nos brindou com muitas informações e as orientações que nós tínhamos eram que nós deveríamos ir para a escola, voltando da escola, deveríamos ficar em casa. Não era para ir para casa de ninguém, não era para receber ninguém em casa, portão fechado. A gente podia brincar no quintal de casa, que por sinal era muito grande, mas a gente não tinha autorização para ir para a rua. Então, minha mãe já vinha do serviço correndo, não voltava à tarde, não vinha do serviço correndo, que é para ver como estavam as coisas em casa. Sempre tinha os afazeres dela, coitada, comida, casa, roupa, enfim. Mas a minha irmã sempre arrumava um jeitinho da gente dar uma escapada na rua. Sabe como é que é criança, né? Criança e adolescente. Se você der uma confiançazinha, quando você vê, já aprontou. Mas a gente não fazia nada assim que fosse de outro planeta, não, sabe? A gente ia na rua para comprar, assim, pão doce na padaria, comprar um refrigerante, mortadela. A gente comprava doces num depósito de doces que tinha próximo. A gente gostava de comprar milho para pipoca, às vezes comprava iogurte. Enfim, coisas simples, sabe? Mas essas nossas idas na rua, desacompanhadas, fizeram com que eu notasse que algumas pessoas me olhavam diferente, sim. Algumas pessoas tinham um olhar assim com bastante maldade direcionado a mim, né? E eu acho que o que me salvou disso tudo, além das orientações que eu sempre tive em casa, foi que eu sempre fui uma criança muito bocuda. Eu sempre fui muito safa, eu sempre tive tudo na ponta da língua. Quando vocês me veem falando assim nos vídeos, né, vocês nem se assustam, porque eu já sou uma mulher adulta, né? Mas eu tinha esse jeito assim, falante, dona da razão, criança. Então, eu era uma criança que falava, né? Então, se de repente alguém tentasse alguma coisa, eu abria a boca. Então, teve casos da pessoa chegar pra mim e falar assim: senta aqui no meu colo, você é tão bonitinha. E eu falava: vou sentar no seu colo pra quê? Eu vou avisar minha mãe se você continuar com essa palhaçada. Você não é meu pai, não é minha mãe, pra que quer que eu sente no seu colo? De repente, gente que oferecia doce. Não quero nada seu. Minha mãe falou que eu não é pra aceitar nada de estranho. Às vezes pedi um beijo, não vou beijar ninguém. Sabe? Às vezes a pessoa, vem aqui mais tarde, vem sozinha, não venho nada. Então eu era esse tipo. E quando eu percebia que o olhar estava constante, eu saía correndo, eu saía fora, eu não dava confiança, eu era arredia. E esse tipo de comportamento arredio, sabe? Eu acho que isso assusta o abusador, porque quando é uma criança mais calminha, geralmente eles conseguem levar, sabe, por essa coisa de intimidação. Primeiro eles ganham confiança, depois eles começam a intimidar, que vão fazer e vão acontecer. Mas como eu sempre fui muito arredia, eu acho que isso me ajudou bastante. Essa coisa de eu falar e tal. Enfim, mas é muito desagradável quando você percebe que você está sendo vítima desses olhares. Porque quando você é uma mulher já adulta, você sabe lidar com determinadas situações, mas quando você é criança, é tudo muito confuso na sua cabeça, sabe? É estranho sentir alguém que está com segundas intenções.
E essas pessoas que cometem esses primeiros assédios são pessoas próximas, então é sempre um vizinho, é um amigo, é um conhecido. Em alguns casos, né, tristes casos, às vezes tem até gente da família. Às vezes tem pessoas que são de núcleos sociais onde a criança frequenta. Então, eu percebi olhares estranhos na escola, onde tinham pessoas adultas trabalhando, lógico. Eu percebi esses olhares estranhos até na igreja. Até na igreja onde tinham os irmãos. Tinha gente que me olhava estranho. Teve um, na verdade, até que aquilo me incomodou tanto que eu fiquei apavorada. Eu contei para minha mãe e a minha mãe foi atrás dele, começou a dar em cima e falou com a direção da igreja, falou com o pastor, porque era um cara casado, um homem adulto que eu descia para beber água, para fazer alguma coisa, o cara ia atrás. Então, é doentio, você não está livre disso em nenhum lugar. Mas agora, vamos mudar a situação. Eu era essa criança que falava mesmo, bocuda. Agora imagine uma criança que não fala, que fica acuada, que fica com medo. Gente, é um número absurdo de meninas. Eu tô falando meninas, tem meninos também, tá? Mas eu tô falando mais das meninas que são abusadas todos os anos. E o trauma desse abuso infantil, ele é levado pro resto da vida. Não tem como apagar. Alguns anos atrás, eu trabalhei numa instituição, uma ONG chamada Abrápia, que atendia crianças vítimas de violência sexual. Uma pena que essa instituição fechou, porque era importantíssima, mas fechou por falta de recursos. Eu não trabalhava diretamente com atendimentos, né? Eu trabalhava na parte administrativa e financeira porque eu sou contadora. Mas lá eles contavam com um corpo de profissionais muito bom. Então tinha assistentes sociais, psicólogas, psicoterapeutas. Então essas pessoas faziam um atendimento a essas crianças. Então era tipo aqueles filmes que a gente vê, né, aqueles filmes americanos, que tem uma sala com um espelho, que na verdade você enxerga através do espelho, quem está do outro lado está vendo o que está acontecendo na sala. E as psicólogas conversavam com as crianças. Muitas não falam, chegam tão arrasadas emocionalmente que elas não falam. Então elas desenham, algumas mostram o que aconteceu através de bonecos anatômicos, que tem pênis, vagina, seios. Aí mostram o que colocou o que aonde, como foi, através dos bonecos. Então é assustador você perceber como eles conseguem destruir a vida dessas crianças, sabe? E você olha assim, uma criança simples, uma criança totalmente infantilizada, uma criança que você fica assim, nossa, como é que alguém consegue ter desejo sexual por uma criança dessa? E o abusador, muitas vezes, ele diz que quem provocou foi a criança, que a criança quis, que a criança se ofereceu, que a criança teve desejo de manter aquela relação sexual. Então é um assunto muito sério que a gente não pode deixar de falar, sabe? Se você tem filhos, você tem que comentar esses assuntos em casa. Você tem que deixar os seus filhos cientes e conscientes de que se acontecer qualquer coisa, eles têm que vir correndo contar para você. Você tem que deixar bem claro que você acredita no que a sua filha está falando, sabe? Que você não vai questionar. E o que eu vejo é que às vezes algumas mães se casam novamente, colocam homens que nem conhecem direito dentro de casa, e esses caras começam a aproveitar das meninas, né? E às vezes a menina vai contar para a mãe não acredita. Então eu fico sem entender que mundo é esse que uma mãe prefere acreditar num desconhecido do que acreditar na sua filha. Ainda hoje o assédio, ele me incomoda. Eu não tenho muita paciência para esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que cantar a mulher, tudo bem. A cantada, ela pode ser dada, pode ser uma cantada até divertida. Então, quando o cara fala, oi, bom dia, oi, princesa, pode passar, como é que você tá? Tá linda. Tudo bem. O problema é quando o cara começa a ir além. Então, eu já não tenho paciência. Não tenho paciência para aturar. Eu geralmente uso roupas bem comportadas. Quem me conhece sabe que geralmente eu uso vestidinhos como esse aqui, justinho aqui na parte de cima e embaixo é godezinho,
sabe? Bem larguinho. Não uso nada muito curto, não uso nada muito de fora, entendeu? Super, hiper, mega coberta. Mas é impressionante, quanto mais eu me cubro, mais assédio eu sofro. Eu uso umas roupas bem de crente mesmo, sabe? Gosto dessa coisa do vestidinho. Tenho calças jeans, várias, bermudas, mas eu não uso. É muito raro você me ver de calça jeans e é muito mais raro ainda você me ver de bermuda. Eu ando mesmo de vestido e vestido comportado. Mas assim, tem uns caras que são tipo meio loucos mesmo, sabe? Eu já passei por situações de tipo assim, de pedir um táxi e o cara ficar de graça comigo e o cara de repente me pegou na porta de casa, me levou para tal lugar e depois o cara ficar passando na minha rua porque quer encontrar comigo. O cara grudar e o cara passar e buzinar e assediar. Eu já passei por situações das mais diversas. Sabe, teve um dia em especial que eu saí com um vestido que minha mãe até gosta muito dele. Ele é bem mais coberto que esse aqui, porque ele é de manguinha, é mais comprido. Mas eu comprei porque eu achei tão linda a estampa Liberty, sabe, com aquelas florzinhas miúdas, todo tampado. No dia que eu saí com aquele vestido foi um desespero. Aliás, se eu quiser realmente chamar a atenção é botar aquele vestido. É impressionante. E vocês não têm ideia de como isso me incomoda. Não é que eu não quero despertar o meu lado sexy, sabe? Mas a gente, que é mulher, não quer ser sexy o tempo todo. Sexy indo na padaria, sexy no supermercado, sexy no açougue, sexy no shopping. Não. Eu sou uma pessoa comum, entendeu? Então eu não quero ter aquele tipo de olhar, de repente o cara olhando pra mim como, sabe, se eu fosse um pedaço de carne. Porque é assim que eles olham, sabe? Não é com admiração, não é com carinho, não é com respeito, é com vontade de te possuir mesmo, de ter, de pegar, de comer. Desculpa a expressão. Isso me incomoda, sabe? Isso me incomoda, mas eu sei lidar. Agora você imagina isso com uma criança. Então, eu quero trazer essa realidade para vocês que vocês entendam que vocês não são obrigadas a aturar isso. Tanto as meninas como as mulheres não são obrigadas a aturar e nem a ceder. Você não é obrigada a ceder. Nem que seja uma coisa mínima. Um beijinho, um selinho, um beijo na boca, um abraço, seja o que for. Você não é obrigada a ceder. Não é porque o cara quer que ele vai conseguir. Então, eu já passei por uma experiência também que eu tinha ido fazer um determinado serviço, a cobertura de um evento, e eu tinha levado um cara para trabalhar comigo, né, para fazer a captação das imagens e tal. E esse cara morava no Recreio. Na volta do evento, eu fui deixar ele em casa, que ele me pediu, né? Tava com equipamento pesado e tal. Aí nós fomos no meu carro deixar ele em casa. E quando ele estava chegando em casa, ele tentou me agarrar dentro do carro. Entrei na rua dele, ele já tentou me agarrar. Sabe, me segurou assim, puxou o cabelo. E eu fiquei assim passada, porque era um cara com quem eu não tinha nenhum tipo de relacionamento. Eu nunca fui nada dele, eu sempre tratei muito bem, mas eu nunca dei esperança de nada. Às vezes o ser educada, a pessoa confunde, né? A pessoa que já é meio doente confunde tudo com qualquer coisa. E o cara, sabe, eu dirigi, o cara tentando, eu parei o carro. E ele falou assim, não sei porque você tá fazendo esse jogo duro. Poxa, a gente já passou esse dia inteiro juntos, o que custa a gente emendar à noite? Olha, achei aquilo um abuso tão grande. Eu tava sozinha com ele, num lugar escuro. Não tava vendo uma alma, assim, pelo meio da rua que eu pudesse gritar. Mas eu fui bem séria. Eu falei, olha, eu não sou obrigada a ficar com você. Empurrei ele, saí de dentro do carro, comecei a falar. Aí ele disse pra mim o seguinte, você tá falando muito, mas eu quero ver você falar sem os dentes, porque eu vou dar um soco na sua cara. Ele não falou soco, falou outra coisa, né? Que você vai ficar sem os dentes, aí você não vai poder nem falar nem rir, porque você vai ficar sem dente nenhum. Então, eu achei aquilo tão chocante, mas sabe, eu não me intimidei. Eu falei, olha, se você me bater, você pode até me bater. Pode até me bater, mas você me bate até me matar. E quando matar, some com o corpo. E olha que eu sou grande.
Porque enquanto eu estiver viva, eu vou unhar você, eu também vou dar na sua cara. Sabe, eu me transformei. Eu me transformei numa mulher que vocês não queiram conhecer. Fiz um show ali no meio da rua. Então isso é importante para que o cara perceba que você não tá se sentindo intimidada. Porque imagina se eu acabo cedendo. Gente, se eu acabo cedendo, o cara tinha me estuprado dentro do meu próprio carro. Você imagina a situação. Imagina. Voltei para casa nervosa, né? Cortei completamente o contato com ele. Uma pessoa que me procurou depois, pedindo desculpas. Não podia nem dizer que estava bêbado, porque nem bebida rolou no evento, né? Nós estávamos lá trabalhando e não rolou bebida. Então ele me pediu desculpas, que ele estava meio mal, foi problema, tal. Mas eu não quis retomar nenhum tipo de relação. A nossa relação era de trabalho, nem essa eu quis retomar. Então é muito importante que quando você percebe a figura do teu abusador, que você corte qualquer tipo de elo, qualquer tipo de relação. Porque não foi meu primeiro assédio, eu já era adulta, já sabia muito bem o que era a vida, mas assim, eu me senti tão coagida, tão constrangida, eu me senti tão desmerecida, tão desprestigiada, tão desrespeitada, que a única coisa que eu posso dizer para vocês é que nós precisamos resistir. Então, não é porque você é mulher que você é obrigada a ficar com o cara, sabe? E é desse jeito. Tem gente que fala, porque a mulher sai com tudo de fora, por isso que os caras querem alguma coisa, por isso que eles querem estuprar. Gente, nada justifica. A mulher pode estar lá com o shortinho dela curto, com uma mini blusa, nada justifica. Mas eu sou a prova viva de que você andando com tudo coberto, os homens vão continuar te assediando. E é desagradável conviver numa sociedade onde até por vezes as mulheres acham que a culpa é da mulher. Não é. A culpa não é da mulher. Então a gente precisa embutir na cabeça das meninas desde pequenas que elas precisam aprender a se defender. Precisam saber administrar mecanismos de defesa, porque infelizmente nem sempre as mães vão conseguir estar junto das suas filhas, sabe? Existem situações em que você infelizmente vai ter que deixar sua filha sob a responsabilidade de alguém. Então pode ser que na escola tenha um abusador, pode ser que no clube, pode ser na academia, pode ser em algum lugar onde ela se encontre sozinha que esse abusador vai chegar. E com relação a nós mulheres, já crescidas, já adultas, a gente precisa aprender a se afastar desse tipo de cara, desse tipo de gente. Percebeu atitudes suspeitas, foge. Percebeu que o cara fica te assediando, fica mandando mensagem demais nas suas redes sociais, que o cara fica te mandando mensagem demais pelo WhatsApp, foge. Foge. Não fica dando brecha de ficar sozinha, mostra que não tem medo, sabe? Porque eles gostam de trabalhar o psicológico, de trabalhar com o medo que a gente sente. Então mostre que você não está com medo. E se você tiver que vir a público para falar alguma coisa, você vai vir. Tá? Então é esse o meu alerta. Infelizmente a gente começa a ter contato com esses primeiros assédios e vai sofrer esses assédios pro resto da vida, tá? Não é nossa culpa, não somos culpadas e não vamos assumir nenhum tipo de erro que nós não cometemos. Somos mulheres e a única coisa que nós estamos pedindo é respeito. Um beijo pra vocês, até a próxima, tá? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, dá um likezinho aqui embaixo, é super importante pra mim. E em breve a gente se vê de novo. Beijos, tchau!